Olha um cara preparado aí, hein? Hoje coube tudo, hein? Cara, agora dá pra entender melhor aqui. É verdade. Aqui é a Crimeia. Crimeia, isso. Tá. Agora, cadê esse apagador? A gente tem que apagar antes de destruir tudo. Tá. Crimeia aqui, Sevastopol, é a base. Por que a Crimeia é importante? Repara que ela é uma península, né, avançada. Ela te dá uma posição estratégica de navegação que ninguém tem. Se você tá aqui, você chegar aqui no meio, você tá longe. Você tá aqui, qualquer lugar que você tiver, ninguém tá tão projetado à frente. Turquia, pra Isso. cá, pra Europa. Se você tá projetado aqui na frente, você tá passos à frente. Qualquer navio ou força naval que sair aqui, você já consegue interceptar, consegue bloquear, consegue fazer a diferença. Então, ele decide que ele não pode perder a Crimeia. Por essa razão de ser um lugar estratégico para acessar o mundo naval. Porque a Rússia não tem acesso naval ao mundo direito. E aí ele anexa a Crimeia. Como? Simplesmente ele coloca... É uma combinação de ações, né? Ele nomeia um prefeito da cidade, um cidadão russo. Aí tem milícias, que são soldados russos que não estão usando uniforme russo, dão suporte. Tem uma base naval russa que os soldados saem com tanques ou veículos blindados nas cidades. E eles fazem um referendo com a população. Desse referendo, a maioria da população era de descendência, etnia e falava russo. Então queria estar com a Rússia. Ah, entendi. A maioria. Mas nem todo mundo pode votar. E você não faz um referendo de um pedaço do país sem incluir o resto do outro país inteiro. Você tem que incluir a Ucrânia inteira. Claro. E não foi o que ele fez. E aí, e mesmo assim o referendo é fraudado e tal. E aí ele acaba criando problemas com a comunidade internacional, porque, isso é uma anexação de um território. Então esse é o primeiro passo. Se eu falei que há 80 anos não acontecia, 2014 aconteceu. Mas não foi uma guerra. Foi ele abocanhar um território e anexar e todo mundo aceitou. Entendi. Então ficou por isso. Isso foi quando? 2014. 2014 e o mundo olhando já meio preocupado. O mundo olhando, preocupado, condenou, não reconheceu, mas isso não muda nada, e impôs um monte de sanções contra a Rússia. Tipo? Sanções econômicas. Sanções do tipo tal banco, os ministros, secretários, oligarcas, pessoas próximas. As sanções atrapalham a economia russa. E isso cria algum problema. Mas na sequência ele não está contente só com isso daqui. Ele em 2014 na sequência tem uma região aqui no leste da Ucrânia separatista, ou com muitos russos vivendo ali que querem se separar e aproveitam o momento, não querem, mas são instigados pelo Putin, pela Rússia, aproveitam o momento e começam a entrar em choque com as forças ucranianas. Os russos indiretamente estão apoiando e depois eles acabam intervindo aqui de formas ocultas, soldados não uniformizados. Eu não entendo direito, assim, a Ucrânia é uma coisa misturada, porque você tem russos lá dentro e tem gente que não tá afim não gosta muito dessa influência russa. Então, o exército da Ucrânia é coeso ou mesmo dentro dele tem... Não. Bom, ele é coeso porque eles são com ucranianos que defendem e percebem a sua identidade nacional ucraniana. Entendi. Existem soldados e militares ucranianos que desertam no meio dessa história toda? Vários. Ah, tá. O general aqui da Crimeia, quando a Rússia anexou, ele mudou de lado. Os russos viraram e falaram pra ele: olha, eu te pago mais e te dou passaporte e cidadania russa. Ele falou: tá bom. Beleza. E vários fizeram isso. Entendi. E os russos incentivam eles a fazerem isso. Por que tem russo em todos esses lugares? Por causa da Guerra Fria da União Soviética, que ocupou todos esses territórios. Desde aquela época. Os soviéticos, eles planejaram a inserção de russos em todos esses lugares para fragmentar, para enfraquecer, para ter um olhar deles ali dentro. Tiraram gente daqui. Os russos tiraram o povo tártaro, que são povos de origem turca, muçulmana, da Crimeia. Quando eles anexam a Crimeia lá atrás, em 1700 e pouco, Nossa. eles já retiram o povo original daqui
Então isso acontece, essas engenharias sociais acontecem ao longo de todo o território. Eles mudam as fronteiras. Ele pegou a Crimeia e deu para a Ucrânia. Colocou na Ucrânia, porque a Ucrânia era parte da União Soviética. Então tanto fazia estar na Ucrânia ou estar com a Rússia. Entendi. Aí quando veio a independência, ele falou, não, mas a Crimeia era minha antes. Mas bom, agora já era, você já perdeu. Bom, mas aí começa o problema aqui, nessa região. Essa região separatista, ela tá querendo se juntar à Rússia. E aí, desde 2014, os confrontos continuam. O episódio mais marcante, talvez, que chamou a atenção do mundo para isso, foi quando o avião da Malaysian Airlines, lembra? Foi abatido e caiu. Aliás, eu estava em Moscou quando isso aconteceu. E eu até dei várias entrevistas. Fazendo lá, velho? Tava visitando. Tá. Mas aí aconteceu um negócio. Nossa. Eu entrei ao vivo em todos os veículos. Eu entrei transmitindo o que estava acontecendo ali. Abateram e derrubaram o avião. E quem que derrubou? Armamento russo na mão desses rebeldes que são ucranianos, que falam russo, de etnia russa, ligados com os russos, que queriam fazer parte, queriam pegar esse território deles e se juntar com a Rússia, estimulados e incentivados pelo Putin, pela Rússia. O que acontece? Isso daqui fica desse jeito. A Rússia dominou a Crimeia. Aqui não evolui, mas quem tem controle do território são os separatistas, né? E aí, de repente, em abril do ano passado, o Putin começa a trazer soldados para a fronteira. Fazer as tais manobras, os exercícios militares. Ele tira do resto das outras fronteiras? Tira aqui até da Sibéria e traz gente para cá. Aliás, dado interessante, acho que é desde 1920 que ele não deixava as fronteiras com a China e com a Mongólia tão desprotegida. Ah, é? Com contingente tão baixo de soldados. Pra você ver o quanto que ele mobilizou e o quanto ele está interessado nisso daqui e o quanto ele se sente seguro na relação com a China hoje. Quando ele faz isso, né, o Ocidente fica olhando, tá todo mundo olhando, ninguém acha que vai dar nada. O que esse pessoal fica fazendo aí? Eles estão se preparando. Tá vindo combustível, tá vindo tanque, tá vindo armamento, tá vindo trem, tá vindo soldado, tá vindo avião, tá vindo míssil, lançador de míssil, tá vindo um mundo pra aí. Hoje são 200 mil soldados. E você não faz isso só pra... deixa eu dar uma ameaça, deixa eu dar um susto no mundo. Não o Putin. Ele não é esse cara. Não, porque ele entende como que funciona a política internacional. Ele sabe que se você blefar e não entregar, você vai ser visto como uma pessoa fraca. Entendi. E se você for fraco, uma das ferramentas da política internacional é a ameaça. É você virar para o outro e falar assim, olha, vai ter consequências. Que consequências? Quem é você? Ó aqui meu histórico. Ó o que eu já fiz. Entendi. Ó quais são as minhas consequências. Se os Estados Unidos ameaçam um país de algo, essa ameaça ela é crível. Por quê? Os Estados Unidos se envolve em vários conflitos e tal. Agora, se o Brasil vira para a Argentina e fala, olha, Argentina, não faça isso. Argentina, o que vai acontecer, Brasil? Você não tem histórico, você não tem credibilidade, você não faz. E o Putin entende essa lógica muito bem. Ele é um ex-KGB, né? Serviço secreto, russo, soviético. Bom, e aí, o que aconteceu nos últimos dias? Essas províncias, lá em 2014, se declararam independentes. Esse pedaço aqui, que é mais ou menos o pedaço que está controlado pelos russos. Mas o tamanho do estado mesmo, ele é mais ou menos isso, vai. Tá. São 2 provincionas. Esse pedaço aqui é controlado por ucraniano. E a Ucrânia domina, tem soldados aqui e tal, e tá em confronto com esse pessoal daqui. Desde 2014, o tempo inteiro acontecendo isso. Agora o Putin virou e falou assim, tudo isso daqui é um país independente. O parlamento russo aprovou e o Putin veio a público anteontem, esses dias, e falou as regiões de Donbass, que é o nome dessas 2 regiões, Donetsk e Luhansk, são países independentes. Eu reconheço a independência deles. E
Eu Nossa. estou enviando tropas Pra garantir que isso... para manter a paz. E Ele aí, já enviou as tropas? já, elas já estão aqui dentro.